O que acontece quando aqueles que deveriam proteger a justiça decidem manipulá-la? Júlia Mendes, uma advogada negra respeitada, entrou no tribunal para defender um jovem inocente. Mas, naquele dia, não. Era apenas um julgamento comum. O preconceito, a corrupção e o abuso de poder estavam prestes a transformar sua vida em um pesadelo. Do outro lado, 2 policiais brancos e preconceituosos decidiram que ela precisava ser silenciada. E eles fariam isso da maneira mais suja possível. O que eles não esperavam era que a verdade sempre encontra um caminho. O tribunal estava lotado. O caso que estava em julgamento era um dos mais comentados da cidade. Júlia Mendes, uma das advogadas de defesa mais respeitadas do estado, estava ali para fazer justiça. Negra, determinada e extremamente competente, ela já havia vencido diversas batalhas jurídicas, muitas delas defendendo pessoas inocentes vítimas do preconceito. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer, algo que mudaria completamente sua vida. Júlia estava defendendo Leonardo, um jovem negro acusado injustamente de assalto à mão armada. As provas contra ele eram inconsistentes, baseadas apenas no depoimento de 2 policiais brancos, Tenente Amaral e Sargento Braga. Júlia sabia que aquele julgamento era mais uma tentativa do sistema de jogar um homem negro na prisão sem provas concretas. Ela estava confiante. Tinha desmontado a acusação ponto por ponto, revelado falhas no depoimento dos policiais e exposto provas que mostravam que Leonardo nem sequer estava na cena do crime. A juíza parecia atenta e o júri começava a demonstrar dúvidas sobre o caso. Foi então que o inesperado aconteceu. O tenente Amaral se levantou de repente. Sua voz ecoou pelo tribunal. Meritíssima, tenho uma denúncia a fazer. Esta advogada está envolvida em um esquema para obstruir a justiça. A sala ficou em choque. Júlia arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Isso é um absurdo, retrucou ela, mas Amaral continuou. Recebemos uma denúncia anônima de que Júlia Mendes subornou uma testemunha para inocentar o réu. E temos provas. O outro policial, Sargento Braga, entregou um envelope à juíza. Dentro havia fotos de uma suposta testemunha recebendo dinheiro. A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. Doutora Júlia, o que tem a dizer sobre essas acusações? Júlia estava paralisada. Ela sabia que aquilo era uma armação. Mas como provar? De repente, o caso de Leonardo foi esquecido. Agora, ela era a acusada. E ninguém no tribunal parecia interessado em ouvir sua defesa. Júlia foi retirada do tribunal algemada, como se fosse uma criminosa perigosa. Os flashes das câmeras da imprensa a cegavam, enquanto jornalistas gritavam perguntas. Ela manteve a cabeça erguida, mas por dentro sentia um misto de desespero e indignação. Sabia que tudo aquilo era uma farsa, mas como provar sua inocência quando os próprios responsáveis pela justiça estavam armando contra ela? Enquanto era levada para a delegacia, uma memória veio à tona. Ela já ouvira histórias sobre aqueles policiais antes. Tenente Amaral e Sargento Braga eram conhecidos nos corredores da justiça, sempre envolvidos em casos duvidosos, sempre os primeiros a incriminar jovens negros com provas frágeis. Mas, até então, ninguém havia conseguido expor seus esquemas. Nos bastidores, advogados e defensores públicos já falavam sobre a quantidade de condenações baseadas apenas em seus testemunhos. Parecia impossível que todos aqueles acusados fossem culpados, mas o sistema estava a favor deles. Júlia lembrou-se de uma conversa que teve meses antes com o Dr. Gustavo, um defensor público aposentado. Júlia, tome cuidado com esses caras. Eles têm uma rede de proteção dentro da polícia e do tribunal. Já vi gente perder tudo tentando enfrentá-los. Ela, teimosa e determinada, não levou aquilo tão a sério na época.
Mas agora estava no meio do furacão. Dentro da delegacia, a humilhação continuou. Ela foi colocada em uma cela minúscula, com paredes úmidas e um cheiro insuportável. O sargento Braga passou em frente às grades, um sorriso cínico no rosto. E... aí, doutora, como é estar do outro lado agora? Júlia o encarou sem piscar. Isso que vocês fizeram não vai ficar assim. A verdade sempre aparece. Braga gargalhou. Ah, claro. Mas até lá, você já vai ter perdido tudo. Quem você acha que vão acreditar? Nos policiais respeitados ou na advogada que agora é acusada de corrupção? Ela sentiu um aperto no peito. Eles tinham razão em uma coisa. A opinião pública já estava contra ela. A notícia de sua prisão estava em todos os jornais. A manchete era clara. Advogada renomada envolvida em esquema de corrupção judicial. Júlia fechou os olhos e respirou fundo. Se quisesse sair daquela situação, precisaria fazer o que sempre fez de melhor. Encontrar a verdade e jogá-la na cara do sistema. O que ela ainda não sabia era que uma peça-chave para sua defesa estava prestes a aparecer. O silêncio da cela era cortante. Júlia sentia o frio do concreto sob suas mãos trêmulas. Pela primeira vez em sua carreira, ela não estava ali para defender alguém. Ela era a acusada. O tempo parecia não passar. A cada minuto, sua mente repassava os acontecimentos do tribunal. Como aqueles policiais conseguiram fabricar provas tão rápido? Como ninguém questionou a veracidade daquelas fotos? Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Júlia foi levada para uma sala de interrogatório. Do outro lado da mesa, sentado com um sorriso de superioridade, estava o delegado. Medeiros, um homem branco, velho, conhecido nos corredores da justiça, sempre alinhado com os interesses da polícia. Doutora Júlia, vou ser direto. O que a senhora tem a dizer sobre as provas apresentadas contra você? Ela se inclinou para a frente, mantendo a voz firme. Eu sou inocente, e você sabe disso. O delegado fingiu um suspiro, abrindo uma pasta com documentos. Sabe, doutora, é triste ver uma profissional tão promissora jogando tudo fora desse jeito. O Ministério Público já está preparando um pedido de prisão preventiva. Suas contas foram bloqueadas. Sua licença da OAB está suspensa. Se eu fosse você, começaria a pensar em um acordo. Júlia sentiu o coração acelerar. Eles estavam tentando destruí-la por completo. Eu não vou confessar um crime que não cometi. Medeiros sorriu de lado. Bom, então espero que goste da sua nova casa. Vai passar um bom tempo aqui. E assim, sem mais palavras, ele bateu na porta para que os agentes a levassem de volta para a cela. De volta ao confinamento, Júlia sentiu a realidade desabar sobre ela. Sua reputação estava destruída. Seus clientes começaram a abandonar seus casos. As redes sociais estavam repletas de comentários a chamando de criminosa. Só podia ser advogada de bandido. Mais uma corrupta que foi pega. Se a polícia prendeu, deve ser verdade. As mensagens ecoavam em sua mente. O preconceito era mais forte do que qualquer prova. Por um momento, o desespero tomou conta. Júlia nunca havia se sentido tão impotente. Tudo o que construiu estava desmoronando diante de seus olhos. Mas então, algo aconteceu. Uma policial feminina entrou na cela e entregou um bilhete dobrado. Isso acabou de chegar para você. Júlia abriu o papel com as mãos trêmulas. Doutora Júlia, eu sei a verdade. Eles fizeram o mesmo comigo. Podemos conversar. Não havia assinatura, apenas um número de telefone. O coração de Júlia disparou. Alguém sabia da armação e estava disposto a falar. Talvez ainda houvesse uma chance. O bilhete tremia nas mãos de Júlia. Eles fizeram o mesmo comigo. Essas palavras ecoavam em sua mente. Quem poderia ser essa pessoa? O que sabia sobre Amaral e Braga? Ela olhou para a policial que entregou a mensagem, tentando decifrar se havia algo nas entrelinhas. Quem enviou isso? Perguntou, tentando conter a urgência na voz. A mulher apenas balançou a cabeça. Não faço perguntas, só entrego. E saiu,
deixando Júlia sozinha com aquela pequena esperança de salvação. Uma escolha arriscada. Ela sabia que não poderia fazer uma ligação dali. Seus movimentos estavam sendo monitorados, mas precisava encontrar um jeito de entrar em contato com essa pessoa antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, durante o banho de sol no pátio da delegacia, Júlia observou atentamente os guardas. Precisava de um telefone. Precisava agir antes que apagassem qualquer evidência que pudesse inocentá-la. Foi então que viu Rita, uma detenta que conhecia bem o sistema. "Preciso de um telefone", sussurrou ao passar por ela. Rita ergueu uma sobrancelha. "Isso vai te custar um favor, doutora." Júlia assentiu. "O que precisar eu faço depois." Poucos minutos depois, um celular foi escorregado para dentro de suas mãos, por baixo de um cobertor. Ela digitou o número do bilhete com dedos trêmulos. Depois de 3 toques, uma voz masculina a atendeu. "Quem está falando?" perguntou Júlia, sem revelar sua identidade de imediato. A voz do outro lado hesitou. "Eu sabia que você ligaria. Você não me conhece, mas já passei pelo que você está passando. Eles me destruíram assim como estão tentando fazer com você." O coração de Júlia disparou. "Quem são vocês? O que você sabe?" "Eu era policial, assim como Amaral e Braga, mas descobri os esquemas deles e tentei denunciar. No dia seguinte, provas falsas apareceram contra mim. Minha carreira acabou." A respiração de Júlia ficou presa na garganta. "Você tem provas?" O homem hesitou. "Sim, mas se eu entregar, eles vão tentar me matar." A advogada fechou os olhos. Aquela era sua única chance. "Se não falarmos agora, eles vão continuar fazendo isso. Eu estou presa por algo que não fiz. Você precisa confiar em mim." Houve silêncio do outro lado. Por um momento, ela pensou que ele desligaria. Mas então, o homem respondeu: "Amanhã, 10 horas, na audiência que marcaram para você. Eu vou estar lá e vou contar tudo." Júlia mal conseguia respirar. Pela primeira vez, ela tinha uma chance real de lutar. Mas o que ela não sabia era que Amaral e Braga também estavam ouvindo essa ligação. E eles não iam deixar isso barato. Na manhã seguinte, Júlia foi escoltada para o tribunal novamente. Mas dessa vez era ela quem estava no banco dos réus. O sentimento era surreal. Durante anos esteve ali como advogada de defesa, lutando por inocentes. Agora sua própria liberdade estava em jogo. No fundo da sala, ela procurava o homem do telefonema, o ex-policial que prometeu contar tudo, mas não o viu. O medo cresceu dentro dela. Será que ele desistiu? Será que fizeram algo com ele? A juíza entrou e a sessão começou. O promotor, claramente alinhado com os policiais, fez questão de reforçar as acusações. "Meritíssima, estamos diante de um caso grave. Temos provas concretas de que a ré tentou manipular um julgamento subornando uma testemunha. O que está em jogo aqui não é apenas a carreira dessa advogada, mas a credibilidade de todo o nosso sistema judiciário." Júlia sentiu o peso daquelas palavras. Estavam pintando-a como um monstro, uma corrupta, e se o ex-policial não aparecesse, ela não teria como se defender. A juíza estava prestes a dar a palavra à defesa quando, de repente, as portas do tribunal se abriram com força. Um homem magro, de terno amassado e olhar tenso, entrou apressado. Era ele. Júlia suspirou de alívio, mas ao mesmo tempo sabia que ele corria perigo. "Meritíssima, peço licença para me apresentar como testemunha", disse ele se aproximando. O promotor protestou. "Quem é esse homem? Isso é uma farsa." O homem ergueu a carteira de identificação. "Meu nome é Carlos Antunes. Fui policial militar por 15 anos. Trabalhei ao lado do tenente Amaral e do sargento Braga. E eu sei exatamente o que eles fazem." O tribunal mergulhou no silêncio. "O que quer dizer com isso?" perguntou a juíza. Carlos respirou fundo. "Eu também fui vítima deles. Eles têm um esquema onde plantam provas, forjam depoimentos e manipulam investigações para garantir condenações.
tudo para manter sua autoridade intocável e atingir aqueles que consideram indesejáveis. As palavras dele cortavam o ar como navalhas. Júlia sentiu um misto de choque e esperança. O promotor tentou interromper. Isso é um absurdo. Esse homem não tem credibilidade. Mas Carlos já havia puxado um pendrive do bolso. Aqui dentro estão gravações, documentos e mensagens trocadas entre Amaral e Braga, provando suas armações. Inclusive, o que fizeram com a doutora Júlia. A juíza ordenou que o material fosse analisado imediatamente. Amaral e Braga estavam pálidos. Pela primeira vez, os caçadores viravam caça. O tribunal estava mergulhado em um silêncio absoluto. Todos prendiam a respiração, aguardando a análise das provas apresentadas por Carlos Antunes. O técnico de informática da Justiça conectou o pendrive ao computador e iniciou a reprodução dos áudios. A primeira gravação ecoou pela sala, fazendo todos estremecerem. Essa advogada acha que pode bancar a heroína? Vamos ensinar uma lição para ela. Já providenciei as fotos. Quando entregarmos para a juíza, acabou para ela. Vai virar manchete em todo lugar. O impacto foi imediato. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Ficava claro que tudo havia sido planejado, desde o início. A juíza ergueu a mão, exigindo silêncio. Há mais gravações? Carlos assentiu e avançou o áudio. O próximo trecho foi ainda mais chocante. Já fizemos. Isso antes. Quem vai acreditar neles? São só... Bom, você sabe, o sistema sempre funciona a nosso favor. Um arrepio percorreu a espinha de Júlia. O preconceito estava escancarado. Quantas pessoas haviam sido vítimas desse esquema sem jamais terem a chance de se defender? Do outro lado da sala, o promotor, que antes parecia confiante, agora demonstrava visível desconforto. A juíza se voltou para os acusados. Tem algo a dizer sobre essas gravações? Os dois permaneceram calados por um instante. Um deles passou a mão pela testa suada, enquanto o outro tentava recompor a postura. Isso é manipulação! Esses áudios podem ter sido editados. A juíza manteve a expressão séria. A perícia será feita, mas até lá vou pedir a prisão preventiva dos senhores. Há indícios graves de corrupção e falsificação de provas. As palavras caíram como uma bomba. O tribunal reagiu com espanto. Os dois acusados ficaram pálidos, percebendo que pela primeira vez estavam do lado errado das algemas. Mas Júlia ainda não estava satisfeita. Ela se levantou e, com um olhar firme, encarou os dois. Diretamente. Quantas pessoas vocês já destruíram? Quantas carreiras acabaram? Quantas vidas foram jogadas na prisão por causa das suas mentiras? Não houve resposta, mas o silêncio deles falava mais do que qualquer palavra. Os oficiais da corte entraram e começaram a algemá-los. Dessa vez, não havia escapatória. Júlia respirou fundo. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, a Sinaçu, balança da justiça, começava a se equilibrar. Mas essa história ainda não havia terminado. Ainda faltava o último ato. A sala do tribunal estava em choque. O que parecia ser um caso perdido para Júlia Mendes tinha virado completamente. Agora, os verdadeiros criminosos eram expostos diante de todos. Amaral e Braga estavam algemados, mas ainda tentavam manter uma postura de arrogância. Eles se recusavam a encarar Júlia, mas o olhar dela queimava sobre eles. Não era apenas sobre ela, era sobre todas as vítimas que sofreram nas mãos desses homens. A juíza, com expressão séria, analisou os documentos que Carlos Antunes trouxe. As provas eram irrefutáveis, mas foi quando o promotor, que até então estava ao lado dos policiais, recebeu uma ligação no meio da audiência que tudo mudou de vez. Ele atendeu rapidamente, afastando-se do microfone. Sua expressão mudou para puro pânico. Algo sério havia acontecido. Meritíssima, eu preciso de um minuto. O promotor engoliu em seco. Recebi uma informação de que um mandado de busca foi cumprido agora mesmo na casa e no escritório do...
Tenente Amaral. A juíza franziu a testa. E o que foi encontrado? O promotor hesitou, como se estivesse absorvendo o choque da notícia. Então, limpou a garganta e disse: dinheiro, muito dinheiro. Contas bancárias ligadas a Amaral e Braga mostram depósitos suspeitos de grandes empresários e políticos. Eles estavam vendendo sentenças. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Júlia não podia acreditar. Aquilo ia muito além do que ela imaginava. Não era apenas uma questão de perseguição contra ela ou contra pessoas negras. Era um esquema milionário de manipulação da justiça. A juíza imediatamente pediu silêncio e bateu o martelo. Dado o avanço das investigações, estes homens serão transferidos imediatamente para a prisão federal. Há indícios graves de corrupção sistêmica. Foi o golpe final. Braga, até então calado, entrou em pânico e se virou para Amaral. Seu idiota, eu disse pra gente parar. Você foi longe. Demais. Amaral, que antes ostentava uma máscara de poder e superioridade, agora parecia um homem derrotado. A máscara caiu. Júlia observou tudo. Eles estavam se destruindo sozinhos. E pela primeira vez desde sua prisão, ela sentiu que a justiça estava sendo feita. Mas ainda faltava o último passo: ser declarada inocente. A tensão no tribunal era palpável. Todos sabiam que aquele julgamento não era mais sobre Júlia Mendes. Era sobre um sistema falho, corrompido, onde os poderosos acreditavam estar acima da lei. Mas dessa vez, a verdade prevaleceu. A juíza, agora mais séria do que nunca, olhou diretamente para Júlia. Doutora Júlia Mendes, diante das novas provas apresentadas, todas as acusações contra a senhora estão oficialmente anuladas. O alívio percorreu o corpo de Júlia como uma onda avassaladora. Ela estava livre, mas a juíza não parou por aí. Além disso, ordena uma revisão de todos os casos em que os réus foram condenados com base nos testemunhos dos tenentes Amaral e Braga. Se houver indícios de irregularidades, essas sentenças deverão ser reconsideradas. A sala explodiu em aplausos. Era a vitória que tantos esperavam. Os policiais corruptos foram retirados do tribunal algemados, dessa vez sem a arrogância que ostentavam antes. A justiça, que tantas vezes falhou, finalmente mostrou sua força. Quando Júlia saiu do tribunal, uma multidão já a aguardava do lado de fora. Repórteres, câmeras, mas acima de tudo, pessoas que se sentiram representadas por sua luta. Uma jovem negra segurava um cartaz. Júlia Mendes. A justiça tem rosto e coragem. Ela se aproximou e segurou as mãos da advogada. Você não lutou só por você. Lutou por todos nós. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. A dor que passou não foi em vão. Ela pegou o microfone de um repórter e olhou diretamente para a câmera. Hoje a justiça venceu. Mas quantos outros ainda estão presos injustamente? Quantos ainda sofrem nas mãos de um sistema que deveria protegê-los? Isso não acaba aqui. Essa luta está só começando. A multidão vibrou. Meses depois, Júlia Mendes se tornou uma referência na luta contra injustiças e preconceito no sistema judiciário. Criou uma organização para ajudar pessoas presas injustamente e expôs outros casos de corrupção. Mas, acima de tudo, ela se tornou a prova viva de que a verdade pode até demorar, mas sempre encontra um caminho. E você, o que achou dessa história? Já viu alguma situação parecida acontecer? Comente abaixo e compartilhe essa história para que mais pessoas saibam que a justiça pode, sim, ser feita. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa.